Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre energia. Bom, energia está relacionada à capacidade de produção, de ação e movimento de um corpo. Então, toda e qualquer atividade, que demande movimento e ação, está utilizando energia. Então, é muito comum no nosso dia a dia. As fontes de energia, elas são classificadas em primárias e secundárias. Então, elas são chamadas de primárias quando ocorrem naturalmente. O sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto. E as fontes secundárias é quando são obtidas a partir de outras fontes, como, por exemplo, a eletricidade, a gasolina, o petróleo, que já é transformado. Bom, aqui para ilustrar um pouquinho, a energia primária e a energia secundária. Um exemplo aqui, nós temos o carvão, que nós temos também o gás natural e nós vamos utilizar, esses materiais, além da energia nuclear, o petróleo, nós vamos ter aqui a transformação elas são transportados, transformados, e vão, então, ser utilizados, na indústria, no comércio, em veículos, nas residências, e de diferentes formas, certo? Então, nós vamos ter aqui o carvão, os derivados, o gás e a biomassa, que seriam a energia secundária, e aqui a energia eólica, hidráulica e geotérmica, que são fontes primárias, e energia solar, e nós vamos poder produzir, a energia elétrica, a partir de uma usina, e a geração, e a sua distribuição para todos os locais, Então, também nós temos, muitas vezes uma cogeração de energia, Então, nós vamos usar mais do que um tipo de energia, simultaneamente. Bom, agora, as fontes, elas também, as fontes primárias, elas são chamadas de renováveis ou não renováveis. Então, o que seria uma energia renovável? São aquelas que se renovam continuamente na natureza. Então, lembrando, a energia primária é aquela que vem da natureza. Então, sendo por isso inesgotáveis, certo? Elas são renováveis. Então, o que eu posso citar de energia renovável, Então, o vento, o sol, a água, pode ser renovável. Fonte de energia não renovável são aquelas que as reservas se esgotam, e o processo é muito lento. Então, um bom exemplo é o carvão, vegetal, o carvão mineral, perdão, e o petróleo. Então, são fontes, de energias que vão se esgotar, obviamente. As energias renováveis, vamos citar aqui, algumas que são principais. Então, uma hidrelétrica, que é muito construída aqui na nossa região, a gente tem não exatamente São Lourenço, mas na região sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, a gente tem aí a construção de usinas hidrelétricas, chamadas também de PCHs, depende do porte que elas têm. Então, constrói-se a barragem para que, então, com a força da água, a gente tenha o movimento dos geradores e a produção da energia elétrica. A energia eólica, é a mesma coisa, Então, eu tenho em locais que são propícios, onde tem um vento, suficiente para movimentar os geradores, as pás aqui, e eu vou ter, então, pelo movimento, pela força do vento, a transformação da energia eólica em energia elétrica. A energia solar, então, capta energia solar. Então, isso aqui é muito importante, nos dias de hoje, muito bem utilizado, e ela economiza, em questão financeira aí.
a maremotriz, né? Então, a energia do mar e ondometriz, né? Que seriam a energia das ondas. A energia geotérmica, né? Então, são energias que a gente chama de nucleares, né? E de biomassa. Então, produzida a partir dos vegetais, né? Bom, e as energias não renováveis? Então, nós temos o petróleo, gás natural, carvão e a energia nuclear, né? Um exemplo é o urânio, que são não renováveis. Bom, as formas de energia, né? Então, nós podemos aí ter várias formas de energia. A solar, que está relacionada, né, à radiação solar, a luminosa, que está associada com a radiação solar, ou com uma outra fonte de energia, né? No caso, luz. É uma lâmpada, uma vela. A energia eólica, associada ao vento. A química, né? Que está associada, então, ao carvão, o petróleo, aos alimentos, né? Então, quando a gente fala em alimentos e medicamentos, né, eu tenho energéticos, por exemplo, né? Ou alimentos que fornecem energia. Né? Então, eu tenho energia química. A energia hídrica, né? Também está associada à água armazenada numa barragem, né? Então, eu vou ter, né, a energia gerada a partir disso, que é a potencial gravitacional, né? Então, eu tenho uma potencialização de força e pela gravidade, né? Então, eu vou ter uma energia potencial gravitacional. Bom, a energia sonora, que está associada às ondas sonoras, nós já trabalhamos sobre isso, né? A energia elétrica, aqui ficou elétrica, né? Mas tudo bem. Está associada à corrente elétrica. Então, note, né? Então, a energia elétrica, ela já é uma energia secundária, porque posso ter energia elétrica a partir da energia hídrica, solar, né? Das diferentes formas de energia. E a energia das ondas ou mares, né? Associada ao mar, subida e descida, térmica, né? A variação da temperatura. Então, está relacionada a uma fonte de calor, né? Também, não exatamente só a energia do sol, né? Que não deixa de ser energia térmica, mas aqui eu posso ter uma fonte de calor. Então, eu posso usar a eletricidade para produzir o calor. Então, eu posso usar, né, o gás na combustão, que ele vai produzir calor. Né? E esse calor, ele vai promover, né, então, a transformação física de alguns materiais ou química, né, no caso da combustão. E a energia geotérmica, né, então, está associada ao calor, né, da terra, né, e isso é muito importante, né, que nós chamamos isso de, né, do efeito estufa, né, então é importantíssimo para a manutenção da sobrevivência do planeta. Agora aqui, né, como síntese, então nós vamos ter, né, só para a gente finalizar, então as fontes de energia que são renováveis e não renováveis, né, foram citadas ao longo do texto, e também aqui, né, nós vamos ter as energias secundárias, né, e que podem ser consideradas energias limpas, né, que diminui a poluição, embora, né, algumas elas impactam no ambiente, né, como, por exemplo, a hidrelétrica, né, para a sua produção tem um alto impacto no ambiente. No entanto, né, ela é uma energia renovável, certo? Os biocombustíveis, né? Então, precisa aí da demanda da produtividade agrícola, certo? E em algumas situações, né, ela também, né, pode impactar no ambiente. Mas nós temos, né, um outro exemplo que os biocombustíveis, né, eles vão gerar CO2, né, e vai liberar, né, então, né, vai ocasionar poluição do ar, né, assim como os combustíveis, certo? Bom, então é isso, né, e acredito que
né, de forma bem sucinta, a gente conseguiu explicar aí, né, a energia, né, as fontes e os tipos principais de energia, ok? Então, até a próxima aula, né? E vamos para as atividades. Obrigada.